A chegada de Avatar: Fogo e Cinzas aos cinemas não marca apenas a continuação de uma franquia bilionária, mas representa uma ruptura fundamental na filosofia visual e narrativa que James Cameron construiu meticulosamente ao longo de mais de uma década, exigindo que o público abandone a zona de conforto bioluminescente das florestas e recifes para encarar uma realidade muito mais brutal, visceral e moralmente complexa, onde o caminho da água nos convidou a fluir, a adaptar e a encontrar refúgio na imensidão do oceano. Este novo capítulo nos força a encarar a destruição, a raiva e as consequências irrevogáveis do luto, estabelecendo imediatamente um tom de urgência que permeia cada frame desde os primeiros minutos de projeção. Pois não estamos mais assistindo a uma jornada de descoberta maravilhada, mas sim a uma marcha fúnebre transformada em grito de guerra. A família Sully, que encerrou o último filme fragmentada pela tragédia da morte de Neteyam, não encontra em Fogo e Cinzas o tempo necessário para curar suas feridas. Pelo contrário, eles são lançados em um ambiente onde a própria geografia reflete seu estado interior tumultuado, trocando os azuis tranquilizantes por uma paleta de cores agressiva, dominada por vermelhos vulcânicos, cinzas sufocantes e o negro da fuligem, uma escolha estética que serve como uma extensão direta da fúria contida de Neytiri e da culpa corrosiva que agora define a liderança de Jake Sully. Este filme, portanto, deixa de ser sobre a proteção passiva do lar, para se tornar um estudo sobre o quanto de sua própria alma você está disposto a queimar para destruir aqueles que ameaçam o que resta da sua família, criando uma atmosfera de tensão constante, onde o espectador entende, sem precisar de diálogos expositivos, que a inocência de Pandora foi definitivamente calcinada pelas chamas da guerra industrial e pelos conflitos intestinos que agora ameaçam rasgar o tecido da sociedade Na'vi. O ponto de virada mais significativo e controverso desta obra reside na introdução do Povo das Cinzas, uma adição ao cânone que desmantela a visão quase utópica que tínhamos dos nativos de Pandora e introduz uma camada de complexidade sociopolítica que desafia a dicotomia simplista de humanos maus versus alienígenas bons, que sustentou a saga até este momento. Ao nos apresentar a Varang e seu clã vulcânico, James Cameron não está apenas expandindo o mapa mundi de Pandora, mas está fazendo uma correção de curso antropológica fascinante, mostrando que o ambiente hostil gera culturas hostis, e que a conexão com Eywa não imuniza uma sociedade contra a agressividade, a ganância ou o desejo de dominação. O Povo das Cinzas não é vilão por ser mau no sentido caricato, mas sim porque sua sobrevivência em terras de lava e fumaça exigiu deles uma adaptação cruel. No epicentro deste furacão geopolítico e ambiental, encontra-se o drama intimista e doloroso da família Sully, que sofre uma reconfiguração drástica de papéis e dinâmicas, com foco narrativo deslocando-se sutilmente, mas decisivamente, da figura paterna protetora de Jake para a jornada turbulenta e cheia de angústia do jovem Loak. Ele, que agora carrega o fardo insuportável de sentir-se responsável pela morte do irmão mais velho, emerge não apenas como o novo coração emocional da saga, mas como o personagem que deve navegar a ponte impossível entre dois mundos, lidando com a rejeição, o isolamento e a desesperada necessidade de provar seu valor em um mundo que parece determinado a tirar tudo o que ele ama. Paralelamente, temos o arco de Neytiri, que promete ser o mais sombrio e aterrorizante de todos, pois o luto de uma mãe Na'vi é retratado aqui como uma força da natureza incontrolável, uma energia destrutiva que começa a cegá-la para a razão e a coloca em uma rota de colisão inevitável com Spider, o garoto humano que ela tolera, mas nunca aceitou, e cujo segredo, o fato de ter salvado a vida do coronel Quaritch, pende sobre a família como uma lâmina de guilhotina, pronta para cair a qualquer momento. A tensão gerada por esse segredo é o motor silencioso do filme, criando um suspense quase insuportável em cada cena de convivência familiar, pois nós, o público, sabemos que a revelação dessa traição não resultará apenas em gritos ou discussões, mas provavelmente no desmembramento definitivo da unidade familiar que Jake lutou tanto para preservar, provando que as ameaças internas, baseadas em mentiras e ressentimentos, são tão letais quanto os Exobots e as naves de combate da RDA. Enquanto os Na'vi lidam com suas divisões internas e lutos, a ameaça humana evolui de uma força de invasão genérica para uma máquina de colonização implacável e adaptável, personificada na contínua evolução do recombinante Quaritch, que deixa de ser apenas um soldado seguindo ordens para se tornar uma entidade híbrida aterrorizante que aprende, assimila e usa os costumes de Pandora contra seus próprios habitantes. Em Fogo e Cinzas, a RDA, sob o comando da General Ardmore, não está mais apenas construindo uma base, eles estão construindo uma nova civilização
civilização sobre os ossos da antiga, e a eficácia terrível com que exploram as rivalidades entre as tribos Na'vi demonstra uma sofisticação estratégica que faltava nos filmes anteriores, sugerindo que os humanos aprenderam a lição histórica de dividir para conquistar. Quaritch, especificamente, torna-se um vilão muito mais formidável, não porque tem armas maiores, mas porque agora entende o terreno, a língua e, crucialmente, as emoções de seus inimigos, utilizando sua conexão bizarra com Spider e seu conhecimento tático de Jake Sully para manipular o povo das cinzas e transformá-los em uma arma indireta contra a resistência. Essa complexidade do antagonista eleva o nível do jogo, pois não se trata mais apenas de explodir a árvore da vida, mas de corromper a alma de Pandora, transformando o planeta em um campo de batalha onde a tecnologia humana e a selvageria vulcânica se fundem para criar horrores de guerra que desafiam a sanidade dos protagonistas, tornando a vitória dos heróis algo cada vez mais incerto e possivelmente exigindo sacrifícios que farão a morte de Nether parecer apenas o prelúdio de uma tragédia muito maior. Por fim, é impossível discutir Avatar: Fogo e Cinzas sem reconhecer que este filme é uma peça central em um quebra-cabeça de 5 partes, desenhado não para oferecer uma conclusão catártica e definitiva, mas para deixar o público em um estado de suspensão estática e aterrorizada, preparando o terreno para o salto temporal e as reviravoltas ainda mais drásticas que virão em Avatar 4. O espetáculo visual, embora garantido pela maestria técnica da WetFX, serve aqui a um propósito narrativo muito específico, o de nos deslumbrar para depois nos horrorizar, usando a beleza grotesca das erupções vulcânicas e das cinzas caindo como neve para simbolizar o fim de uma era e o início de outra muito mais incerta. Ao sair do cinema, a sensação predominante não deve ser a de triunfo, mas a de sobrevivência por um fio, uma compreensão pesada de que a guerra por Pandora não pode ser vencida apenas com arcos, flechas e boas intenções, mas exigirá uma evolução espiritual e tática que os personagens apenas começaram a vislumbrar. Este é, portanto, o capítulo do fundo do poço, o momento na estrutura clássica da jornada do herói onde tudo parece perdido e as alianças são testadas até o limite da ruptura, fazendo de Fogo e Cinzas uma experiência cinematográfica que exige do espectador não apenas atenção aos detalhes visuais, mas resistência emocional para testemunhar a desconstrução sistemática dos heróis que aprendemos a amar, prometendo que, das cinzas dessa destruição, algo novo e talvez terrível irá renascer nos próximos anos.